Irmãos, eu quero convidá-los para meditar na palavra de Deus. Glória a Deus. Nesta noite, nós não podemos sair daqui sem que antes sejamos alimentados pela palavra do nosso Deus. E eu quero ler apenas dois versículos, versículo 9 e o versículo 10, da leitura que nós lemos, que nós fizemos na leitura oficial do culto desta noite. Está em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Diz assim: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Amém? Graças a Deus. Irmãos, baseando-me nesses versículos que nós acabamos de ler, eu me propus a colocar o seguinte tema: por mais fracos que pensamos ser, somos mais fortes do que pensamos ser. Vou repetir. Por mais fracos que pensamos ser, somos mais fortes do que pensamos ser. Eu vou repetir mais uma vez para que vocês possam entender, talvez, aquilo que Deus está falando para você nesta noite. Por mais fracos que pensamos ser, somos mais fortes do que pensamos ser. Amém? Glória a Deus. Eu quero iniciar, irmãos, essa mensagem pregando exatamente para aqueles que estão passando por problemas, passando por lutas, passando por vendaval, por tempestade, passando por alguma coisa da vida que acontece conosco durante a nossa caminhada, o nosso percurso de rumo ao céu. Não importa o tipo do problema ou o tamanho dele. Mas a verdade, irmãos, é que quando estamos passando por eles, quando estamos passando pelos problemas, vozes negativas soam em nossos ouvidos constantemente, dizendo o seguinte: você não vai conseguir, você é incapaz de vencê-la, você é um zero à esquerda, você é insignificante. E nós traduzimos da seguinte forma: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir vencer, eu não vou conseguir porque eu sou fraquinho, porque eu sou incapaz, porque eu sou um zero à esquerda. Mas a verdade, irmãos, é que quando Satanás ele percebe que algum tipo de problema que acontece em nossas vidas, ou quando nós estamos vivendo aquele tipo de problema, e aquele tipo de problema nos incomoda, sabe o que é que acontece? Quando esse tipo de problemas nos tira da área de conforto, Satanás se aproxima de nós, sabia disso? Ele se aproxima de nós exatamente para lançar os seus dardos inflamados contra nós. E aí eu quero aplicar em você, irmãos, a primeira injeção contra Satanás. Escute, você é mais forte do que pensa ser. Eu quero que você repita isso 3 vezes. Eu sou mais forte do que penso ser. Vamos lá? Eu sou mais forte do que penso ser.
Eu sou mais forte do que penso ser. Eu sou mais forte do que penso ser. Agora, escute, irmãos. Os inimigos de nossas almas quer que pensemos que nós somos fraquinhos. Sabia disso? E que jamais venceremos quaisquer tipos de lutas. Porém, preste atenção no que eu vou falar para os irmãos agora. Escute só. Se você pensar que é fraco, fraco será. Se você pensar que vai perder, perderá. Se você pensar que é pequeno, pequeno será. Agora, se você pensar que é forte, forte você será. Amém? Se você pensar que você vai vencer, você vencerá. Se você pensar que vai dar tudo certo, vai dar tudo certo em nome de Jesus, irmãos. Eu lhe aconselho todos os dias de manhã, a primeira coisa que você, quando você se acordar, eu sei que muitas vezes, alguns de nós não dá tempo nem de olhar para o espelho, né? Mas a maioria de nós olhamos para o espelho todos os dias de manhã, nós olhamos para o espelho. Antes de fazer qualquer coisa, a gente vai ao banheiro, não é verdade? Vai lavar o rosto, vai se escovar, e a gente olha para o espelho para ver como é que nós estamos, não é assim? Todas as vezes de manhã, quando você olhar para o espelho, você diz assim, você vai dizer, você é capaz. Diga para você assim mesmo, olhando para o espelho, você é capaz, você pode, você é vencedor, você não é insignificante, você é vencedor. Amém? Glória a Deus para todos sempre. Eu sou consciente, irmãos, que nós não temos a capacidade de resolver todos os problemas do nosso próprio jeito. Ainda mais ou principalmente quando se trata do tipo de problema que vem a longo prazo. Você sabe qual é o tipo de problema a longo prazo? É o tipo de problema que faz uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 5 anos e às vezes 10 anos que nós estamos esperando. E às vezes a gente fica agoniado, não é verdade? A gente fica preocupado, querendo de todo jeito que aquele problema seja resolvido. E existem problemas em nossas vidas que nós queremos resolver de forma imediata. E às vezes, quando nós tentamos resolver os problemas do nosso próprio jeito, o que é que acontece? Vai gerar um outro tipo de problema, porque nós não deixamos Deus resolver o problema por nós, nem tampouco Ele nos orientar para que a gente possa lidar com aquele problema. Mas a gente tenta resolver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira. E quando nós tentamos resolver o problema da mesma forma, da maneira que nós pensamos, da forma que nós queremos, as coisas parecem que vai piorando, né? As coisas vai se complicando e às vezes geram outro tipo de problemas porque nós não fomos orientados por Deus. Eu queria que vocês entendessem, irmãos, que todo problema que acontece na vida de um crente, irmãos, nós temos um Senhor que pode nos orientar para que a gente possa lidar com aquele tipo de problema. Amém? Porque todas as vezes que a gente se propor a resolver da forma que nós queremos, sabe o que é que vai acontecer? Vai piorar, vai complicar, as coisas vão se tornar cada vez mais pior. Agora, eu queria que vocês, irmãos, prestassem atenção juntamente comigo. Eu estava meditando na palavra de Deus e observei uma coisa interessante. Se nós ajuntarmos o versículo de 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 8, que diz assim, seja sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você pegar este versículo
e juntar com um versículo ou com uma passagem de Jesus, quando ele foi tentado, Lucas, capítulo 4, ou Mateus, capítulo 4, vocês vão observar, irmãos, que o diabo, que essa passagem fala da tentação de Jesus, você vai observar claramente que o diabo, ele insiste em nos atacar, não apenas uma vez, mas várias vezes. Pode prestar atenção, o diabo, ele está ao nosso derredor, tentando achar uma brecha, tentando achar um espaço. Se ele encontra, ele entra, mas ele vai tentar investir. Mas se você observar nos textos bíblicos, o diabo, ele atenta, ele se aproxima e ele continua a nos atacar exatamente em nossas fraquezas. Pode prestar atenção, Jesus passou quantos dias no deserto? 40 dias. Depois de 40 dias, o que foi que aconteceu? Ele teve fome. Aí a Bíblia diz que Satanás se aproximou dele. Veja, 3 coisas que acontecem na vida humana e nós somos fracos com relação a essas 3 coisas. E Jesus, ele foi tentado exatamente nessas 3 coisas. A primeira coisa que Jesus foi tentado foi quando ele teve fome. Quando Jesus teve fome, Satanás se aproximou dele e disse o quê? Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. A segunda foi quando ele chegou para Jesus e disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, se tu me adorares. A última coisa foi: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Agora, você já prestou atenção, não, que essas 3 coisas também são as nossas fraquezas? Sabia disso? Eu falei aqui até quarta-feira, não foi? Uma das fraquezas que aqui está registrado é a questão da fome, não é verdade? Quem aqui, quando está com fome, fica estressado? Eu fico um pouquinho, mas eu fico também estressado. Mas a gente não fica estressado. Agora, você já imaginou, irmãos, uma turma de 1.000 pessoas, 2.000, 5.000 pessoas com fome? Você já imaginou uma cidade que as pessoas estão trabalhando ou não estão recebendo ou não tem dinheiro? Sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu várias vezes lá no Recife. Passava-se um arrastão, e aonde tinha supermercado, onde tinha loja, eles invadiam e roubavam alimentos para poder alimentar os seus filhos. Irmãos, fome mexe conosco, fome mexe com todo mundo, ou não? Fome nos tira, irmãos, da razão, do equilíbrio. Sabia disso? Nós perdemos o equilíbrio quando estamos com fome. E Jesus foi tentado exatamente quando estava com fome. Faz com que estas pedras aqui se transformem em pão. A segunda coisa que é fraqueza do ser humano, sabe o que é? É glória, é poder. Todo ser humano, se ele não tiver cuidado, irmãos, ele gosta de poder, ele gosta de honra, ele quer ser famoso, não é assim? Ele quer ser a estrela, ele faz de tudo. Tem gente que vende até a alma, não é verdade? Para ser famoso. Tem gente que faz de tudo. Irmãos, eu já trabalhei em empresas, e a gente sabe que tem muita gente em empresas que usa o seu próximo como escadinha para crescer. Ou não é? Tudo isso em busca de poder. Tem gente que faz coisas terríveis em busca de poder só para aparecer. Aí Satanás disse assim: olha, eu dar-te-ei todo este poder e a sua glória se tu me adorares. Tem muita gente que está
prostrada diante de Satanás, prostrado diante do diabo, tudo em busca de poder. Sabe outra coisa que é fraqueza do ser humano? Que Jesus foi tentado quando ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Sabe o que isso significa? Significa vida eterna, viver para sempre. Eu não sei se vocês já ouviram, mas muitas religiões, pseudas religiões aí, eles vaticinaram exatamente o dia do fim do mundo. Quem já ouviu aqui? Isso passou no Jornal Nacional, passou o mundo todo. Vocês viram o que foi que muita gente fez, empresários fizeram? Aquele homem que disse aquilo ficou milionário, eu acho que ficou bilionário. O dinheiro que ele recebeu de muita gente, tentando comprar um lugar no céu, para ter vida eterna. É por isso que não sou contra a ciência, irmãos, escute só, e vocês me conhecem, eu não sou contra a ciência. A ciência, ela veio para beneficiar quem? O ser humano. A ciência está aí. Você sabia? Se você não sabia, mas eu vou dizer, a ciência é um instrumento de Deus para abençoar o homem, amém? Eu vou repetir, a ciência é um instrumento de Deus para abençoar o ser humano, a vida do homem. O médico pode ser um instrumento de Deus para salvar vidas, como eles têm salvado muitas vidas. Agora, eu quero que vocês entendam, eu não sou contra, e não sou contra que ninguém faça plástica não, irmãos, sabe? Se eu pudesse, eu faria também plástica, diminuir aqui o meu nariz, que é um pouco grandinho. Se eu pudesse, eu dava um jeitinho aqui, dava uma esticadinha, embora que não precise agora. Mas se, quando chega uma idade, quem tem dinheiro e quem pode, não tem nenhum problema, irmão. Não vejo nenhum problema disso. A ciência está aí para beneficiar o homem, para beneficiar o ser humano. Mas vocês veem que o ser humano, ele busca sempre viver eternamente. Quem tem dinheiro vai lá no cirurgião, prepara ali a plástica, estica daqui, estica dali. Aí daqui a um ano vai de novo, do outro ano vai de novo. Tem 70, 80 anos. Tem gente com 70 anos que parece uma carinha de 50 anos, não é verdade? Tudo isso graças a Deus, graças à medicina, graças à ciência. Não sou nada contra, mas aqui eu estou tentando provar para os irmãos que se a gente quisesse, o ser humano, se eles pudessem, eles viveriam para sempre. E é isso que Satanás ofereceu aqui a Jesus e tem oferecido ao homem, oferecido à humanidade. Olha só, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque assim está ordenado que a teu respeito os anjos irão te servir e nada vai acontecer com você. Isso subentende que o homem, se ele pudesse, ele viveria eternamente. Mas deixa-me dizer para vocês o seguinte, irmãos, uma das coisas que eu acho interessante é que Jesus prometeu a um povo que eles iriam viver para sempre e eles iriam viver eternamente. Agora eu pergunto para vocês, como é que se chama esse povo? Igreja. Amém? Igreja, os lavados, os comprados pelo sangue do Cordeiro. Esses irão viver para sempre, de eternidade a eternidade. Amém? Mas quando Jesus teve fome, o Satanás disse assim, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Jesus disse assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Satanás disse, dar-te-ei a ti todo o poder e a sua glória, se tu me adorares, o que foi que Jesus disse? Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Quando Satanás disse assim, olha, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, o que foi que Jesus disse?
não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, irmãos? E essa é a nossa resposta quando Satanás se aproximar de nós, lançando os seus dados inflamados contra nós, nós iremos responder à altura. Amém? Nós vamos responder quando os pensamentos negativos surgirem, aparecerem, e vocês perceberem que esses pensamentos não provêm de Deus, que esses pensamentos, eles estão te colocando para baixo, eles estão te afligindo, eles estão deixando você desanimado, triste, cabisbaixo. Você vai dizer: olha, Satanás, o meu Redentor, ele vive, e os planos dele na minha vida ninguém há de frustrar. Amém?